Uma residência projetada para um cliente engenheiro civil resultou em um projeto diferenciado, onde a solução estrutural se transformou no ponto alto do projeto, a ponto de transcender a função e definir o resultado final. E quem assinou o projeto foi o escritório Zaniboni Mais Arquitetos. Ainda hoje no programa, uma dica para você que quer ter ambientes mais verdes e cheios de vida. Eu sou a arquiteta Francine Rigo e o programa Espaço Sem Escala está só começando. Fique conosco! Norberto, muito obrigada pela participação. É sempre bom trazermos profissionais assim como você, qualificado no nosso espaço. É um prazer participar do teu programa. Essa amizade e essa parceria com o cliente resultou nessa forma arquitetônica do projeto. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo Clédis para desenvolver essa residência para ele. A gente já tinha, de uma longa data, uma parceria em obras. Ele trabalha na Engenharia Castanhel, tem um escritório de desenvolvimento de projetos complementares, que é a 3C Engenharia. E a gente, durante anos, fez obras para os outros, até que ele resolveu construir a casa dele. E a gente teve a chance, então, de fazer isso juntos. Ele foi um cliente em função do conhecimento da construção civil e em função de ele curtir a arquitetura. Ele foi um cliente muito prazeroso para nós e que tenho certeza que esse resultado da casa dele tem a ver com toda essa sintonia. E assim, quando a gente chega já na frente da fachada, sente essa sensação pela topografia que a casa, então, ela pousou no terreno. Além do cliente ser especial, o terreno também era especial. Então, foi muita coisa contribuiu aí, né, para que o projeto fluísse. O terreno tem 1.500 metros quadrados, com 10 metros de desnível, uma topografia bastante forte e com uma vizinhança de mata nativa, né, preservada, e uma vista panorâmica para a cidade excepcional. Norberto, como que então funcionou essa laje toda tensionada, segurada a partir de que elemento? Observe o seguinte, o projeto foi feito a muitas mãos, né, com o cliente e com esses profissionais que participaram também. Então, tudo foi bastante discutido. Como a gente tinha um terreno em aclive, necessidade de uma casa plana, começou a se pensar uma estrutura flutuante como se fosse uma ponte, né? E esse conceito de ponte praticamente foi o que resolveu a nossa arquitetura forte e ao mesmo tempo leve, né? Então criou-se uma grande laje, um grande pórtico, e essa laje está toda suspensa, pendurada nesse pórtico. Aliás, toda não, parcialmente tensionada por tirantes nesse pórtico. Isso foi o que possibilitou ocupar esse vazio e fazer com que a casa fosse um plano único, né? E automaticamente resultou numa forma que é uma casa com essa flutuação toda, né? Que as formas também procuraram já expressar essa funcionalidade, que é um íntimo bastante separado, porque o social dele, como é um cliente solteiro e que adora cozinhar e fazer festas e ter muitos amigos, esse espaço social dele é como um salão de festas, foi tratado como um salão de festas. Então, a partir daí, a casa tem um bloco que é da zona íntima, de uso noturno, exclusivo da família, e um bloco que é o social barra festas, né? E aí como que faz para chegar nessa área então social da residência? Sim, aí ele queria que o acesso da casa estivesse no nível superior, ou seja, chega de carro, sobe, usufrui de um grande deck que tem uma função de mirante, né, para a vista privilegiada da cidade, do horizonte, e às vezes se vê até o mar daqui, dependendo do dia. E aí então tem um bloco de escada, que é o que faz o volume frontal da casa, mas é uma escada externa, embora seja fechada para evitar chuva com vento, envidraçado, mas essa escada é externa. Quando chega em cima dessa escada, você tem a opção de ir para o deck mirante piscina,
ou entrar na casa. E aí eu entrar na casa de várias maneiras, por uma porta mais formal ou já pela varanda, que é toda envidraçada, que é a comunicação da casa com o deck, a piscina e a vista. Realmente é um desafio tentar linkar topografia com esse perfil do cliente, né? E essa integração que eu acho gostosa do verde com a cidade, né? Então ele está conectado visualmente com a cidade, mas sem sair dessa malha, desse maciço verde. O terreno é bonito para todos os lados, aqui como você percebeu, né? Então, por um lado você tem a vista, do outro lado distante, né? Sim, até o sim. horizonte, e do outro lado você tem uma mata muito próxima. Esse terreno está exatamente como o último terreno da cidade em relação ao Morro Sequinel, né? E tem toda essa APP aí protegida. Um outro ponto interessante também é quando a gente chega na residência, então tem a garagem, ela se dá um acesso no segundo pavimento por uma escada, só que sem deixar de lado, por exemplo, foi no mercado, né, tem um acesso pela parte de trás da residência, então isso facilita bastante e essa chegada desse segundo pavimento, então ela se dá dos fundos para frente, para o núcleo da residência, quanto da parte de baixo, de cima, para o núcleo da residência. Eu acho que foi uma sacada bem interessante do projeto. Quando se fala em acessibilidade e praticidade, né, deixar o carro embaixo de uma casa onde tudo acontece no nível superior, tem momentos que isso é incômodo, né? Principalmente quando se chega no supermercado, quando se tem bebê, carrinho de bebê, ou no caso de uma necessidade especial. Terreno amplo também, não aquele terreno de 15 por 30, são facilitou. 1.500 metros quadrados, facilitou, e a gente então, a pedido do cliente, já desde o início ficou estabelecido que deveria ter uma opção desse carro chegar no nível da casa. E isso então originou esse acesso secundário em nível que eu acho que é o que torna a casa prática, né? E aí chega nesse núcleo, né, tá junto com todas as funções da residência, que é a cozinha, que é a sala, a piscina também integrada em forma de L, tá na piscina, e essa borda infinita também favoreceu ainda mais a... essa vista do horizonte pedia isso, né? Mas fazer uma piscina nessa encosta toda, na verdade o que a gente criou? A gente criou essa casa que tem pouco contato com o terreno. O terreno é muito mais para os olhos do que para ser utilizado, né? Assim como a gente falou no início do programa, né? Essa questão da casa cair, flutuar em cima do terreno. E aí tudo que acontece, né, do espaço para ser usado, não tem nada a ver com o terreno, tem a ver com esse grande plano que se criou. E a piscina o fundo da piscina está a 5 metros do terreno, ou seja, a piscina está flutuando também. Então, para compor a volumetria disso tudo e dar esse sentido de funcionamento totalmente integrado, é que se partiu da necessidade de criar esse grande platô, e o terreno ficou somente como o heliponto aí, né? A casa virou o helicóptero que pousou no terreno. E tudo acontece nesse grande plano que é essa laje, que são os decks, né? Cota única, né? Isso dá integração e ao mesmo tempo te coloca numa posição de mirante, né? de mirador num plano privilegiado. Uma planta em L também facilita toda essa questão de núcleo, de atividades, estão todas relacionadas num espaço só, né? Nós tivemos aqui ainda a vantagem de o sol nascente coincidir com a vista principal. Então a casa se volta para a cidade, para o mesmo lado onde o sol nasce. Então isso pedia que toda a casa se voltasse para ali, né? Inclusive o íntimo. Como é impossível você botar 100% voltado para o mesmo lado, nós privilegiamos todo esse espaço de cozinha, estar e refeições, né, que é o espaço de festas, tudo isso, mais a suíte do casal. Por isso o L. Tudo isso se volta para esse grande deck mirante. Aí sobrou praticamente só a parte de serviço e os 2 dormitórios dos filhos, que ficaram para norte, que também é uma orientação solar boa, e para oeste praticamente é só mato, né? Então, como coincide, a vista do mato coincidia com o sol da tarde, a gente resolveu com um rasguinho de vidro na altura dos olhos
sombreado por aquela viga pórtico, né, do pórtico, para ter a visão do mato, que é logo ali, né, postado quase como se tivesse uma a paisagem. casa incrustada na mata. E então a orientação solar também era muito apropriada aqui para se aproveitar a potencialidade do terreno, né? Para a gente finalizar o primeiro bloco aqui com a parte do projeto arquitetônico em si, eu, como uma amante da arquitetura e engenharia civil, eu gostaria que você linkasse um pouquinho mais essa parte que a gente tem aqui ao fundo, que é a estrutura tensionada por tirantes, né? Quando eu te falei que o conceito de ponte foi pensado como uma maneira de reforçar a engenharia, tirar partido da engenharia, né? De agregar tecnologia e uma tecnologia que o cliente domina, né? E, ao mesmo tempo, resolver o problema da declividade do terreno e facilitar a funcionalidade e agregar valor na forma também, né? Porque acaba tudo isso sendo a cara da casa, a personalidade da casa, né? E, aliás, é uma coisa que a gente procura sempre interferir o mínimo possível na topografia natural. Então, quando se preserva a topografia, se consegue harmonizar, né, a obra do homem com a obra da natureza, né? Então, para respeitar essa natureza tão forte e tão bonita, tão elegante que a gente tinha aqui, a gente procurou criar essa solução, então, partindo do conceito de flutua, casa simplesmente pousa, não fere, não agride o solo, não agride, não descaracteriza, né? E aí, então, com a pretensão de tirar partido da engenharia, de a engenharia ser um elemento forte e bem articulada aí com a solução arquitetônica, nós então partimos para essa concepção que acaba sendo um pouco mais arrojada como solução para a residência, mas que na verdade é uma prática muito comum em estruturas de maior porte, né? E quando eu falo de ponte é justamente porque a gente tentou trabalhar dentro desse conceito de ponte, onde concreto e aço se articulam para conseguir vencer o desafio do vão. Isso foi um grande resultado, né? Que fechou então com a harmonia e casou com todos os detalhes e elementos da residência. A gente faz uma pausa então para um rápido intervalo comercial e em seguida a dica do programa. Nós não fazemos apenas parte da cidade de Criciúma como tantas outras empresas. Nós ajudamos há mais de 2 décadas a contar a sua história. Afinal, estamos no ar há 22 anos, dando oportunidade que nenhuma outra emissora local dá ao criciumense de se expressar nos mais variados assuntos. E se a tendência mundial da comunicação é a regionalização da notícia, o Canal 20 da NET cumpre seu papel diário de levar o máximo de informação possível ao telespectador local. A TV Litoral Sul Canal 20 Criciúma atinge 50 mil potenciais telespectadores, formadores de opinião que ocupam o perfil A, B e C na pirâmide social. Não temos dúvidas que somos o melhor custo-benefício para o seu cliente. Chegamos aos mais variados bairros da cidade e a cobertura da NET já atinge os 80% do município. Estamos crescendo e levando a marca de nossos anunciantes parceiros junto. Temos um departamento de jornalismo atuante e já premiado em 5 honrarias conquistadas. João Paulo Messer comanda o Litoral Sul Notícias, de segunda a sexta às 12 horas ao vivo, com reprise às 19h30. O Litoral Sul Notícias possui também 2 boletins.
um às 22 horas e outro às 23 horas, atualizando os telespectadores que perderam o jornal. Quem gosta de esporte não pode perder a nossa programação ao vivo, de segunda a sexta, 12h30, comandada pelo experiente Milioli Neto. Ele e seus convidados debatem diariamente o Criciúma Esporte Clube e o futebol local e nacional. Somos uma TV com programação 24 horas e 100% local. Por isso, ousamos dizer que nenhuma outra emissora interliga tanto o criciumense à sua realidade quanto nós. Os principais apresentadores da cidade estão na TV Litoral Sul. São mais de 20 programas que levam as mais diversas informações ao nosso telespectador. O que há de melhor em móveis e decoração você encontra aqui. Os mais variados estilos. Sua casa vai ficar aconchegante. Aproveite as promoções especiais Pavan e renove seu estilo de viver. Pavan Móveis e Decoração, sua satisfação nos mínimos detalhes. Hoje é o que escolher para dentro de casa. Para as pessoas que curtem o verde e desejam ter o verde dentro de casa, escolhendo a planta certa, isso é possível. Em locais de alta luminosidade, onde os jardins e os vasos estão próximos de janela e incidência solar, a gente tem como destaque as espécies de antúlios, bromélias e palmeira fênix. Em lugares onde tem média luminosidade, os destaques vão para plantas como palmeira bambu, areca bambu, a palmeira rafis e a samambaia. E para locais onde de baixa luminosidade, as plantas que se destacam são zamilcucas, filodendros e asclênio. Para você que ficou em dúvida e quer saber mais em qual planta escolher, dá uma passadinha aqui na Sonho Verde Paisagismo que a gente te orienta e te auxilia para ver qual tipo de planta será melhor na sua casa. Essa é a dica do programa de hoje. Estou aqui com a Melina, parte integrante do escritório Zaniboni Mais Arquitetos, e ela vai nos mostrar um pouquinho mais do interior, da identidade de cada detalhe que teve com o cliente. Bom, a gente trouxe alguns materiais que foram elementos fortes aqui da arquitetura para dentro da casa, né? Então, a gente já fez uso da madeira como fechamento e a escada que dá acesso a esse piso principal, ela também vem com essa ideia dos tirantes. E dentro da casa a gente quis trazer elementos que faziam parte da identidade do morador, que é o que ele usa no dia a dia, né? O piso é cimento queimado, dá toda essa unidade, já que a casa é totalmente integrada. A gente usou telha metálica perfurada na parte do home, na parte do jantar, porque tem uma questão acústica e térmica. Casou muito bem aqui com essa linguagem que a gente queria. Então, um dos elementos marcantes da arquitetura a gente trouxe para dentro da casa, que o coração dela é a cozinha gourmet. Então, o pórtico vermelho, que chama bastante atenção, a gente trouxe essa cor para marcar a cozinha aqui. Até porque assim, o vermelho é uma cor que casa muito bem com a cozinha, né? O vermelho é aquela coisa quente, traz fome, né? Sim. E o interessante da arquitetura
onde o escritório trabalha, tanto a parte arquitetônica quanto a parte de interiores, né, mostra muito bem que casou esses dois elementos, o arquitetônico e a parte de interiores. Né? A gente tem o vermelho do pórtico, do arquitetônico, que veio para dentro da residência, né, em alguns objetos decorativos também a gente percebe que tem essa pegada do vermelho. Bom, a gente usou então essas pitadas de vermelho em alguns objetos e também essa questão do industrial a gente trouxe em alguns materiais aqui na cozinha. A gente fez uso de cerâmicas que imitam aço cortem, que é no caso essa bancada que a gente está aqui. Daí também trouxe os objetos naturais do aço cortem para fazer alguns detalhes de bancada. Continuamos com cimento queimado no forno de pizza, no fogão a lenha. Então a casa toda se conversa, né? Acho interessante também essa brutalidade que tem no concreto com a leveza do vidro, né, inserido nesse meio verde. Aí tem a natureza de fundo, tem a cidade afastada. Essa pegada achei bastante interessante. Muitas vezes esses elementos o cliente já sabia muito bem o que ele queria e trouxe como briefing para o nosso projeto. A casa em si tem uma história bem interessante, que quando ele nos pediu para começar a parte de interiores, ele pediu que a gente fizesse só o que ele achava essencial na casa, que era aqui a cozinha gourmet e a suíte. Porque ele queria sentir a casa e ir vestindo ela aos poucos. Então, o cliente ele tem um perfil muito interessante. Como ele gosta muito de viajar, ele garimpa as peças que ele quer realmente ter na casa. Ele tem um olhar estético muito apurado e ele gosta dessas peças que têm design e peças que contam uma história. O próprio cliente desenha algumas peças, pergunta pra gente, então a gente está sempre em conversa com ele e ele traz muita coisa para o nosso projeto. Que é onde entra a arquitetura, né, nessa parte, dessa pegada que o escritório tem, dessa percepção que tem que ter com o cliente, né, e fazer a residência com essa identidade para o cliente, né? Não aquela coisa montada, né, que não tem nada a ver com o cliente. E aqui nessa residência a gente consegue perceber bastante essa questão, né? Você falou agora da bancada, das cadeiras, né? Foi feita pelo próprio cliente, né? O desenho dele. Eu acho isso muito bacana. Inclusive a mesa. Isso, a mesa é uma história bem legal, que foi um tronco de madeira que ele achou numa rodovia. Ele pediu para um artesão lixar toda ela. Já era uma peça exclusiva, assim. A gente foi ali, botou um tampo de vidro para aparecer toda aquela mesa e juntou com umas cadeiras de um designer que a gente gosta muito, que é o Jader Almeida. Então ficou aquela peça com uma história e as cadeiras com uma pegada, com um desenho muito bacana, assim. Cada parte da casa é uma história ainda a ser contada. Cada viagem que ele vai, ele traz alguma peça. Então, no caso, a gente entra na casa, ali naquela escada, que já é uma obra de arte, tem um lustre escultura que foi trazido de uma viagem para Berlim. Algumas peças ainda estão faltando, mas o cliente já tem em mente aquilo que ele quer. Então, por exemplo, em cima daquela mesa de madeira, ainda vai vir um lustre que vai ser da próxima viagem. As louças também vieram de fora. Então, tudo isso é um garimpo constante. Isso enriquece muito o nosso trabalho. É uma união, né, entre o arquiteto, o cliente, né, que resulta num projeto próprio do cliente, né, não às vezes com a cara do arquiteto, né? Isso, é um mix, né? O projeto começou em 2008, a obra foi de 2011 a 2013. Foi um projeto que foi sendo construído aos poucos, porque o cliente ele está sempre em constante transformação, como a nossa vida, né? Então, isso reflete nas mudanças que ele passa e isso vai sendo traduzido, né, onde ele está morando. Da parte da área social da residência, né, a gente falou um pouquinho de cada material que ele compôs, né, que ele participou junto na criação, na colocação de cada objeto desse e na parte íntima do projeto. A parte íntima ela é bem separada do social, né, porque aqui acontecem grandes festas e ele quis que o íntimo fosse uma parte bem reclusa,
mas muito aconchegante. Então lá a gente faz uso de materiais como a madeira no chão, cores mais sóbrias, porque remete ao ambiente masculino. Ao perfil dele também, Ao perfil dele. O íntimo, por ser muito recolhido, a gente quis trazer materiais super aconchegantes, como a madeira no piso, luzes mais indiretas, materiais que remetessem ao linho, a tecidos, ao aconchego do toque, né? Porque como aqui é tudo integrado, ambiente de festa, lá ficou um ambiente bem recluso. Então a gente trouxe esses materiais que também combinavam com um ambiente mais sóbrio e bem masculino. Uma outra pegada também que eu achei interessante é que a parte íntima está voltada para a tranquilidade, que é o verde, né? Isso. E a parte do agito está voltada para a cidade. Isso mesmo. O ambiente ali do dormitório é totalmente integrado com a natureza. Ele não vê vizinhos ali. Então é um quarto de recolhimento. Um espaço sossego, né? Um espaço de tranquilidade, onde momento de relaxamento. Um detalhe interessante também foi a questão do lavabo. Foi o que me chamou a atenção, né? Da escolha das peças do lavabo, também o cliente teve total escolha. Isso, ele é muito decidido, então ele veio no nosso escritório com uma peça que ele tinha gostado muito, um mármore travertino negro, que a princípio a gente tinha relutado um pouco por ser uma peça extremamente porosa, mas ele quis. A gente confiava totalmente no gosto dele e botamos essa peça que ele queria muito, né? Ficou uma peça bem bacana. Trouxemos também a parte do cimento queimado para as paredes. E nos fundos do lavabo a gente fez um quadro negro para quando as pessoas viessem nas festas, fossem ao lavabo e deixassem um recado para o dono da casa, né? Marcando assim esses eventos que acontecem aqui semanalmente. Interessante esse dinamismo que a casa proporciona aos convidados, né? E pregnado o perfil do cliente, né? Essa questão do dinamismo entre convidados e o cliente e a casa se reflete na nossa parceria, né, com o cliente. O próprio escritório faz as festas de fim de ano, dia do trabalho aqui. A gente faz o dia da pizza, churrasco. Então, todo mundo ressaltar a importância assim que o cliente e o arquiteto têm que ter, né? Essa parceria, não parceria de trabalho, né? Essa parceria que tem que ter de confiar no arquiteto, o arquiteto confiar no cliente para trazer um resultado assim como esse projeto, né? Isso transcende, né? A parte da obra vai depois para a amizade, assim. Queria agradecer a participação do escritório, essa parceria legal entre a parte do arquitetônico e de interiores que casam e chegam a esse resultado final que a gente tem aqui nessa residência. E convidava também vocês do escritório para estar mais vezes no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço.